Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. E comecemos pelas competições europeias. O Sporting, a contar para a Champions, recebeu na passada terça-feira aquela que para muitos é a melhor equipa do mundo, Paris Saint-Germain. Jogo muito complicado, com a equipa de Rui Borges a fazer o papel de equipa pequena na Liga Portuguesa e a fechar-se atrás, tentando na maioria das vezes criar perigo nas transições rápidas, e terminou a primeira parte com 22% de posse de bola. Na segunda parte, embora o domínio de bola continuasse a ser do PSG, a verdade é que havia um Sporting mais audaz e a arriscar mais, que acaba mesmo por chegar ao golo no minuto 73, através de Luís Soares, que aproveitou a bola após um ressalto de Vaianidis na sequência de um remate de Catamo. Ao minuto 79, Kvaratskhelia marca um golaço e empata a partida, e ao minuto 91, Luís Soares volta a aparecer na área sozinho, em mais um ressalto, desta vez resultante de uma defesa incompleta de Chevalier, no seguimento de um remate de Trincão. Daniel, um Sporting que sabia para o que ia e, apesar das ausências, nomeadamente do capitão Morten Hjulmand, conseguiu segurar bem o resultado durante grande parte da partida. Boa noite. Sim, foi um jogo de muito sofrimento, como teria que ser. Acho que ninguém esperava que fosse de outra forma. Acho que nenhum treinador seria aventureiro ao ponto de tentar dominar o jogo contra uma equipa como o PSG. Teve que se lhe dar a iniciativa de jogo. O domínio foi do PSG e o Sporting foi-se mantendo coeso na defesa e tentar defender com cabeça. As ausências assustavam, apesar de também o PSG ter ali 2-3 titulares, 2 ausentes. O PSG tem, ainda também o Lucas Hernandes, que nem sempre é titular. O PSG tem equipa para fazer 2-11, se quiser, e continuar competitivo, e é uma equipa de um nível. Eu lembro a chegar ao intervalo a pensar que dava gosto de vê-los jogar, que eles parecem que jogam de pantufas. É uma equipa que joga muito bem, troca muito bem a bola, tem dinâmicas fantásticas. O Sporting, 6-7 titulares ausentes, ainda mais agora com a ausência mais recente do Hjulmand, sem o Diomande para defender, sem o Pote na frente para criar, nem Kenda, nem Nuno Santos, nem Quaresma, nem Fotis. Claro, obviamente temíamos o pior, não era um jogo que fôssemos com muitas esperanças de ganhar a partida. Até começou até engraçado, com o Génie assustar, quase ali a ameaçar o golo. O PSG... E muita gente gritou o golo nesse momento. O PSG ainda chegou ao golo, anulado por falta também sobre o Génie. Penso que indiscutível, que ele leva um pontapé na perna. E... quer dizer, chegamos ao intervalo, já disseste bem, 22% de posse de bola. Poucas ocasiões, nas poucas que houve, o Rui Silva teve boas intervenções, mostrou que é um guarda-redes típico de equipa grande, não aparece muito, quando aparece está lá, e é o que se lhe pede. Depois, mais 2 golos logo no início da segunda parte, anulados, que nesta parte, claro que podemos falar da felicidade, porque bastava o jogador estar um bocadinho mais atrás, já de ser colocado em jogo por outro jogador, e o jogo seria completamente diferente. Mas acho que ninguém pode ambicionar ter bons resultados contra uma equipa como o PSG sem ter um bocadinho de felicidade. A sorte tem que ser sempre parte do jogo. De resto, também tem que ter competência. Acho que o Sporting nesse aspecto foi competente a defender, não permitiu assim tantas ocasiões ao PSG. Ao 73 chegou ao golo, também com uma dose de felicidade no ressalto, naquele remate de ressaca. E sendo o minuto que é, 73, já é com um jogo bastante avançado, aquilo deixou ali antever que possivelmente até conseguiríamos ali um bom resultado, trazer pontos contra uma equipa que um jogo contra o PSG à partida são pontos perdidos. Pronto. Lá está, depois o PSG, que é uma equipa tão fraquinha, que até tem depois um suplente com este Kvaratskhelia, ou como é que ele se diz, que é um jogador que é de caras titular em qualquer equipa. Aqui estava no banco, ele entrou e fez logo estragos e deu muito mais trabalho ao lado direito da defesa do Sporting. Fez um golão para o empate que antevia ali uma ponta final de grande sufoco, de grande pressão do PSG para chegar à vitória. E nos 90 aquele pontapé do Trincão ali na zona de frente à grande área já antevia ali algo de bom que o Soares conseguiu concretizar. Eu destaco aqui a entrada do Alisson, que parece ser um jogador
que é feito para a Champions. Não sei se é por ser a montra que ele se motiva mais, mas não será só, porque também na Champions não enfrenta equipas fechadas como no nosso campeonato. Ele no campeonato tem sido sofrível. Na Champions enfrenta equipas mais abertas, encontra mais espaços e consegue explanar a sua rapidez de outra forma. E ele, quando entrou, notou-se ali muito mais agitação no flanco esquerdo do ataque. Foi ele que construiu a jogada para dar a bola ao Trincão. E não se pode falar deste jogo sem destacar também o Suárez, que é um ponta de lança, e já iremos falar dele novamente a seguir no jogo do campeonato, que é um avançado de muito trabalho, como já era Gyökeres. Acho que hoje em dia já ninguém diz que tem saudades do Gyökeres, porque, quer dizer, temos saudades, eu tenho saudades, vinha a pensar nisto agora no caminho, eu tenho saudades no sentido de que, pelo desespero que ele inspirava ali nas defesas adversárias, porque ele, de uma forma ou de outra, ele furava, ele arrastava defesas, ele encontrava caminho. O Suárez é inegavelmente um jogador de equipa. É um jogador muito mais de equipa, é um jogador que também te batalha, que também combate, mas consegue diversificar muito mais por ter armas bastante variadas para realmente criar problemas às defesas adversárias, e tem sido igualmente, penso que terá com números semelhantes, igualmente produtivo em termos de marcação de golos, como foi o seu antecessor. Portanto, é assim, foi... E relativamente ao treinador, como é que viste a atuação do Rui Borges neste jogo? O Rui Borges, é o que se disse ao início, não se pode ambicionar atacar este jogo e querendo o domínio do jogo. Não era possível. Ele foi inteligente a dar o domínio do jogo ao PSG, e julgo que também a forma de defender também foi bem escolhida, não sem grandes... com a agressividade na medida certa, sem ir à queima, sem deixar os jogadores a ficarem descompensados, sem deixar o PSG quebrar linhas. Nesse aspecto foi muito bem gerido, foi inteligente. E atenção que, quer dizer, estas ausências todas obrigam a atacar um jogo com o PSG com um defesa esquerdo como é o Ricardo Mangas, que para mim é fraquíssimo a nível defensivo. A nível ofensivo disfarça, é um jogador com velocidade, consegue ganhar metros quando vai para o ataque, mas ele na defesa não é um jogador que deslumbre e é até bastante inconstante. Também estava defrontado em Belém, não é? Pois, exato, coisa pouca também. Portanto, é assim, isto dessa volta que se der, eu acho que é um resultado histórico, obviamente, é um grande resultado que não estaria nas previsões iniciais. O Sporting só tem razões para ficar feliz, foi feliz, procurou a felicidade, porque quando atacou no tempo certo, depois de resistir à parte mais complicada, foi feliz e procurou a felicidade. Rui, grande jogo dos Leões, que asseguraram 3 pontos contra, volto a dizer, aquela que para muitos é a melhor equipa neste momento do planeta. Ora, então, boa noite aos presentes, aos nossos ouvintes. Para muitos seria a melhor equipa porque, pelo que se viu, não pareceu um campeão europeu. O PSG, e isso vimos aqui a velha máxima, que posse de bola não quer dizer nada. E eu encontrei aqui um Paris Saint-Germain que fofinhos a trocar a bola, e isto vai acontecer. Isto mais tarde ou mais cedo a bola entra e o jogo ganha-se. E entrou várias vezes a bola. Pois, entrou, mas não adianta. Por isso é que eu digo que... Por 4 vezes. Eu vejo 2 fora de jogo, então um deles do Dembélé, que não esteve à altura, e não vejo que seja um jogador para melhor do mundo, porque não é consistente no coisa. Ele, lá uma das vezes, parecia muitas vezes o Pavlidis, que tanta vez é apanhado fora de jogo, que está a olhar para o cruzamento e está a ver que não está ninguém à frente dele e consegue cabecear e não se mexe. Mas isto é o que eu digo, estas equipas não podem ter, isto acontece muitas vezes com os grandes, mais esta época com o meu Benfica, quando vêm as equipas mais pequenas pensam que aquilo acaba por entrar, acaba por acontecer, e aqui não foi o caso. Vê-se que tem 15 ataques, mas remates à baliza têm 4.
e uma oportunidade que se possa dizer de golo. Isto tudo não é tirar mérito ao Sporting. O Sporting fez o jogo que tinha que fazer, como diz o Daniel, ninguém pode ir de peito feito, podemos dizer, para equipas destas, porque efetivamente eles têm jogadores que são o que são, ganham o que ganham, e por isso estão nestes grandes clubes e que resolvem jogos. Mas desta vez acho que foi uma sobranceria muito grande do Paris Saint-Germain, que o Sporting soube aproveitar. E depois a mentalidade das equipas também joga muito, não é? Quando as equipas realmente estão bem ou estão melhores, as coisas calham todas bem, e o Daniel também referiu, pronto, é aquele ressalto que cai mesmo na altura certa, nos pezinhos do jogador que está efetivamente a valorizar-se no Sporting, porque ninguém esperaria que chegasse ao Sporting e neste momento tivesse com os golos que está e com a produtividade. Foram 2 jogos seguidos, foram 4 golos. Mas sendo a contratação mais cara de sempre, tem uma expectativa, espera-se que renda. Está bem, não é? mas também toda a gente punha as dúvidas porque vinha de uma segunda divisão espanhola, certo, que era o caso do Jotas também veio da segunda divisão inglesa. E aí houve outro jogador de muito sucesso no Benfica, o Darwin, exatamente, também veio de lá, e às vezes é preciso saber espreitar e ir vê-los, e realmente tem resolvido. O Paris Saint-Germain empata, que vai buscar ao banco um as e acaba com um golo espetacular, mas parou também ali, ele parou. Depois do golo, o Paris Saint-Germain não teve mais nenhuma oportunidade de golo, mais nenhuma, e toda a gente se calhar pensaria no empate naquela altura, mas lá vem mais um ressalto, um remate em que o guarda-redes ali faz a defesa para a frente, para a cabecinha de quem lá estava à espera. O guarda-redes parece a peça mais fraca naquela equipa neste do jogo, foi a peça mais fraca. Mas nesse lance em particular acho que não tem responsabilidade nenhuma, porque é um remate mas ele tem vários lances esse é um remate muito violento, e ele só tem que afastar. Mas Daniel, este tipo de remates eu sempre ouvi dizer, é os punhos que funcionam e para cima, exatamente, não é de chapa com as mãos para a frente. Pronto, mas isto, resumindo e concluindo, o Sporting é um justo vencedor, é pela inoperância, pela sobranceria, como já disse, e depois o próprio. Mas tem-se notado que o PSG não tem estado, tem decaído muito a nível do futebol, das exibições. Agora, o Sporting fez o que tinha a fazer, controlou o jogo, eles gostaram muito de brincar com a bola, mas o Sporting esteve a ver. Pronto. Mas quando uma equipa tem posse de bola, mas cria poucas ocasiões, também será sinal que lhe foram bem tapados os caminhos para a baliza, obviamente. O Sporting está ali a tapar, está ali a defender, está. Já eu ouvi num comentário qualquer que nos primeiros 2/3 do campo, até a vantagem do Paris Saint-Germain foi de 98% ou 96%. Quer dizer que andaram. Só no último terço é que ali perdiam as bolas. E essas estatísticas alguém as foi buscar, claro. Têm lá as estatísticas, mas falavam em 90% e muitos % de coisa. Isso não interessa nada, andar ali a bailar. Agora, o Sporting soube efetivamente esperar por eles, e quando teve a possibilidade, a sorte do jogo das bolas lhe caírem lá, souberam aproveitar, o que o Paris Saint-Germain não soube. Portanto, é uma grande vitória do Sporting, e tem todas as condições para ficar nos 8 primeiros, apesar daquela vitória do Atlético Bilbao que não se esperava no Atalanta. Pois, porque já se esperava que estivesse arrumado. Exatamente, já se esperava que estivesse arrumado. Mas o Atlético Bilbao ainda este domingo também voltou a perder com o Sevilha e tudo. Eu vejo o Sporting com todas as capacidades, porque mentalmente estão moralizados, e basta até um empate, salvo erro, para seguir pelas minhas contas. Mas até acredito na vitória, porque o Sporting está moralizado. Telmo, grande jogo dos Leões, com o Rui Borges a trancar a equipa atrás. Mexeu apenas uma vez aos 63, depois só voltou a mexer aos 87 e aos 90 mais 6. A troca que fez foi Vaianidis por Mangas.
que até acabou por correr muito bem, até, salvo seja, não foi por acaso, tanto que ele depois explica isso na conferência de imprensa, que ele meteu Vaianidis liberto ao Geni Catamo pós ataque rápido, depois para as transições na segunda parte. Como é que tu viste este jogo dos Leões e também a prestação dos jogadores e do treinador? Boa noite, Pedro. Boa noite, caros colegas de painel. Boa noite, ouvintes da Rádio Altitude. Bom, eu quero dizer que foi a vitória de um Sporting trabalhador, dedicado, preparado contra uma equipa de estatuto. É evidente que se nós compararmos os dois 11, o Sporting não tem os nomes sonantes e o Paris Saint-Germain tem todos aqueles nomes sonantes pela sua qualidade técnica, por aquilo que eles já venceram, mas o estatuto é preciso trabalhar-se. O Sporting foi uma equipa que consentiu o domínio, no entanto, embora o Paris Saint-Germain tivesse controlado o jogo, nunca criou situações claras de jogo. Isto é verdade, marcou golos, estavam fora de jogo, mas aquilo que nós já dissemos aqui, não é quem tem mais posse de bola que é mais feliz. O Sporting justamente acabou por vencer o jogo, porque foi mais audaz, porque o Sporting continua naquela filosofia e naquele sistema tático dos contra-ataques em velocidade. No entanto, aqui não foram golos que surgiram de contra-ataque, foram golos que surgiram de bolas paradas, correto? Os dois golos foram... Não, o primeiro foi o primeiro. O segundo foi um fora, que depois o Alisson tira a barra. Bolas que estavam paradas e que se puseram em jogo. O Sporting não mereceu completamente a vitória, foi feliz, e aqui mostra-se às vezes um pouco que as grandes equipas que têm estatutos, que têm grandes conquistas, subestimam muito os adversários que não têm esse estatuto. O guarda-redes, por exemplo, efetivamente já foi aqui dito, foi o mais fraco em campo, porque faz duas defesas incompletas. Defesa direito. Duas defesas incompletas. E a segunda então é de todo descabida, porque pronto, a confiança é tanta, porque eu digo, os dois golos do Sporting aconteceram por duas defesas incompletas do guarda-redes, sobretudo a segunda é descabida de todo, e mostra a confiança que muitas das vezes estes guarda-redes têm em socar a bola para a frente, porque há de aparecer um defesa a limpar. Também tem uma tarefa complicada, que é substituir possivelmente o melhor guarda-redes do mundo, não é? Donnarumma. Exatamente, o Donnarumma. Não sei se será o guarda-redes do Paris Saint-Germain para o ano, mas parece-me que é uma peça que está previsto uma transferência de 30 milhões de euros, que eu também fiquei um pouco... do Donnarumma. Já saiu. Já saiu? Sim, foi na época passada. City. E o Chevalier ficou para substituir, mas não tem... Já tem tido mais falhas durante esta época. Ok. Mas também dizer que depois, portanto, é uma vitória de mérito, mais uma vez, definida claramente e em função das ausências dos lesionados do Sporting pelo Rui Borges. E eu disse, isto é a vitória do trabalho contra o estatuto, não é? Depois ouço o Luís Henrique. Bom, o ano passado o Porto também dominava 70%, tinha 70% de posse de bola e 75% e não ganhava jogos. O Luís Henrique diz que o jogo foi todo dominado pelo Paris Saint-Germain, mas que tiveram azar. Bom, foi as declarações dele. E até teve uma expressão bastante deselegante. Eu não quero aqui ser deselegante agora para o treinador de um clube português, que parece-me que estava a dizer o que às vezes o Mourinho diz, não é? Perdemos, mas era como se tivéssemos ganho. Parece que tinha tido uma vitória moral. O futebol é um desporto de... Pronto, quer dizer, só porque lhe correu mal. Certo. Então, mas eles não fizeram nada para ganhar o jogo? Precisamente, Rui, não fizeram nada. E termino já dizendo, é uma vitória clara. Fiquei muito contente
não sendo sportinguista, uma vitória de um clube português na Champions, que está entre os 8 primeiros, e portanto dar os parabéns ao Sporting por esta magnífica vitória, porque é o que fica para a história, é este resultado e ponto. Mais nada. Pegaram aí nas declarações de Luís Henrique, eu por acaso vi alguém dizer que é exatamente pelo resultado que existiu, do 2-1 para o Sporting, que o futebol é um jogo bonito e não um desporto, exatamente. como disse Luís Sem Henrique. dúvida, aliás, fazer uma estatística das apostas, ninguém diria que o Sporting vence. Ninguém diria. Há sempre alguém que diz. Até se poderia dizer, ele veio dizer que o futebol é um desporto injusto, que foi um jogo injusto, e também podemos dizer, injusto é, por exemplo, virem os petrodólares para certas equipas que constroem orçamentos brutais e desequilibram, mas a beleza também está nisto, em que mesmo essas equipas caem. Claro, isso é que não é o fair play financeiro. Pronto, exatamente. Isso é que não é o fair play financeiro. Se era para falar de justiça, podíamos ir por aí. Exatamente, podia estar calado, que era a vitória do Sporting é justíssima. E no futebol só há golos porque alguém erra. Também claro. Isto que fique bem claro. Ponto. Isto são declarações mesmo muito tristes. Já o Benfica, nesta jornada, viajou até a Itália para defrontar a Juventus. Nas últimas 3 partidas entre as duas equipas, o resultado final sorriu sempre para o Benfica e desde 1993 que a Juventus não venceu os encarnados durante o tempo regulamentar. Primeira parte com um remate perigoso para cada lado, por Yildiz do lado da equipa italiana e por Sudakov do lado da turma de Mourinho. Na segunda parte a Juventus entra muito forte e os 2 golos surgem praticamente da mesma forma, no sentido em que aproveitam a deslocalização de um dos centrais do Benfica, ao minuto 55 por Thuram, no seguimento de uma perca de bola de Tomás Araújo, depois da grande área, e ao minuto 64 por McKennie, em que Otamendi sai à queima, também depois da grande área, e não consegue fazer o corte. Rui, depois disto, uma bola ao poste e um penalti falhado, mas a bola acabaria mesmo por não entrar para o lado encarnado. O que julgas que terá falhado neste jogo para o Benfica não ter conseguido concretizar? Para além, claro, da escorregadela de Pavlidis, óbvio, não é? Alguma vez a Juventus teria que ganhar, não era? Calhou desta vez. Eu admito que fui ver estatística, eu não tinha noção que era tão favorável ao Benfica. É verdade. O que aconteceu aqui? Aconteceu que foi um Benfica que entrou até bem, uma primeira parte equilibrada, uma primeira parte também com um bocadinho mais domínio do Benfica, mas que efetivamente foi repartida e mesmo a nível de oportunidades foi repartida. O Benfica que depois na segunda parte acontecem as tais situações que não podem acontecer, são os tais erros, o Telma que estava a dizer, acontecem por determinados erros, mas tem sido recorrente ultimamente do Tomás Araújo, aquele golo aos 55 minutos, aquela tentativa de ir à frente a cortar a bola ao adversário deixou-o completamente fora do lance e ele conseguiu virar-se e fazer aquele remate. O Tomás Araújo já tinha tido aquele lance na Taça da Liga, salvo erro, em que o cruzamento vem para trás e ele vai para a frente porque pensou adivinhar que ele ia para a frente. Aqui quer-se antecipar ao adversário e sai-lhe mal, não consegue chegar à bola, fica totalmente batido e surge o primeiro golo. E aí é o que eu costumo dizer, aí as coisas tornam-se muito difíceis para o Benfica. Quando está a perder, depois carburar aquele meio campo, aquele levar a bola para a frente, a falta dos extremos que consiga canalizar o jogo para a área dos adversários torna-se muito mais difícil. E aos 64, logo passado mais 9 minutos, o erro também, o Otamendi ali, porque o Tomás Araújo larga onde está a bola para ir para o defesa que já lá estava. E a bola foi para o sítio onde ele estava. E a bola foi para o sítio onde ele estava. Portanto, e se calhar foi por isso que no jogo a seguir ficou no banco. Sim, entrou porque efetivamente são 2 erros dele que, se lá está o colega, o que é que ele lá vai fazer? Claro. E deixa o espaço onde ele estava totalmente livre outra vez para o jogo. Pronto, e aí as coisas, a Juventus também acalmou, com 2-0, acalmou. Natural. E depois vem aquele penalti que efetivamente quando as coisas têm que correr mal, correm mal, e aquela escorregadela ainda faltariam
um quarto de hora com o tempo de compensação e tudo, e as coisas ali poderiam animar o Benfica e intranquilizar a Juventus. Isso não aconteceu. Depois também a bola ao poste. Portanto, é o que se costuma dizer, a sorte também se procura. A mentalidade das equipas quando estão na moto de cima é uma coisa, quando não estão é outra, e denota-se que já há muito tempo que aquele Benfica, aqueles jogadores do Benfica tremem em determinadas ocasiões quando as coisas estão a correr bem, que isto realmente não acontece e parece que vão para o sítio certo. Portanto, é uma derrota que tira, eu digo aqui, não digo impossível, porque não há impossíveis, porque parece, segundo as contas, alguém fez, quem dá 20 e não sei quantos % de hipótese, portanto vamos nos agarrar a esses 20%, mas o problema é ser, muita coisa é ser o clube que aí veio, o Real Madrid. O problema é ser o Real Madrid. Também não tem estado no melhor momento, não é? Mas tem aparecido um bom Mbappé. O Mbappé está a aparecer e ontem marcou 2 golos. 2 golinhos e as coisas são muito difíceis. É muito, muito difícil. Eu sinceramente não acredito que era isso a acontecer. Seria. Mas o Benfica até está a criar. Mas diz então que o grande problema do Benfica estará mesmo nos erros defensivos que acabam por cometer. Está nos erros que nas alturas cruciais acontecem e não podem acontecer. Se contra o Real Madrid forem sólidos. E isto é falta de confiança dos jogadores. Agora, podes-me dizer assim. Isto é um jogo europeu com o Real Madrid, isto parece que é o Aves a jogar contra o Benfica. Vão-se lançar todos e fazer daquele jogo o jogo da vida deles. E pode acontecer, pode haver um mau dia do Real Madrid, que também os tem. O tempo também vai condicionar um bocado, segundo parece, também o tempo não estará de feição para o jogo e às vezes pode acontecer, mas pronto, olha, era um resultado que eu efetivamente não estaria à espera, mas fruto destes pequenos lapsos que acontecem e ditam os resultados nestas grandes equipas, e a Juventus também com bons jogadores, mas também como equipa também não demonstrou que tenha uma grande equipa, mas pronto, são jogadores que resolvem e não falham. Telmo, tu no último programa disseste que estavas convicto que o Benfica ganharia, inclusive contra as Juventus em Turim. Exatamente, mas como é que viste Pedro. este jogo? Bom, eu devo dizer que efetivamente vaticinei a vitória e com base na história dos últimos jogos, não é? Como tu também aí confirmaste, o Benfica, os últimos jogos, tinha ganho sempre em Turim às Juventus. Eu devo dizer que o Benfica entrou bem no jogo, até teve um domínio do jogo, em espaços e sobretudo na primeira parte, só que efetivamente ali notou-se que depois do 1-0 voltou a falta de confiança do Benfica. E o problema do Benfica tem consistido essencialmente em erros individuais e coletivos. Não há individual sem coletivo, mas mais individuais, e que depois de estar a perder muito dificilmente consegue dar a volta ao resultado. E dificilmente porquê? Porque os índices de motivação da equipa do Benfica perante um resultado adverso começam a notar-se. E quando nós temos o melhor marcador do campeonato, o Pavlidis, e que num penalti que foi de total infelicidade, mas que acaba por ser de certa forma cómico, e passará nas imagens dos penaltis mais caricatos, nota-se ali efetivamente concentração, porque o jogador não estaria totalmente concentrado. Foi ele que pôs a bola naquele sítio, viu o que é que o relevado tinha, o estado. Sim. Tudo isto é concentração, e um jogador de alta competição durante os 90 minutos, que é o tempo regular de jogo, ou o tempo que o árbitro dá, é diferenciador sempre nos detalhes. E quando se joga a este nível da Champions e perante duas equipas
uma portuguesa, outra italiana, perante a Juventus, que não está a fazer um campeonato, nada por aí além, mas que tem jogadores que a qualquer momento desequilibram, faz-se tudo nos detalhes. Faz-se tudo nos detalhes. E o Benfica, se tivesse tido a sorte de marcar primeiro, eu continuo a dizer que de certeza que a vitória acontecia. Agora, o Benfica é uma equipa que está a melhorar. É muito difícil passar à fase seguinte das Champions, mas pronto, é o que é. Tem sido uma época muito irregular, embora eu estava convicto, acreditem mesmo, que pelo campeonato que a Juventus tem a fazer, que o Benfica estava ao nível de ganhar aquele jogo. Daniel, tu como é que viste este jogo? Já quase tudo foi dito. Eu concordo quando se diz que a Juventus tem bons jogadores, não tem uma grande equipa. É isso. O problema é que, em certa medida, isso também pode ser aplicado ao Benfica. Não no total, mas em certos setores. Porque o que me fica a sensação depois deste jogo é que mais um bocadinho do Benfica e o resultado podia ter ido para o outro lado. Porque não foi assim São os níveis não foi muito de confiança desnivelado. que eu estou a dizer. Não foi muito desnivelado. Mas não, e o Benfica dominou. E pronto, a Juventus chega a 2 golos em que aproveita 2 buracos na defesa, principalmente o segundo faz-me um bocado de impressão. No primeiro até há muitos jogadores, agora no segundo, como é que 2 jogadores a trocar a bola em frente à área, na linha da área, conseguem entrar por ali e ele ficar isolado de frente ao guarda-redes. É um bocado de bradar aos céus. O Benfica lutou, podia ter conseguido um resultado, aquele lance do Ausnes ao poste, aquele cabeceamento que vai ao poste, ainda antes do penalti. Que o penalti é infelicidade, mas também pode ter ali se calhar alguma falta de concentração na questão do relevado, que isto pronto, eles têm que levar sempre tudo em conta. Assim, a jeito de picado, haja uma vez que o Pavlidis cai na área e que o árbitro não marca penalti. Não, só para concluir, porque já foi tudo dito aqui, eu acho que ali no Benfica o principal problema, pronto, além das falhas na defesa, eu acho que há ali uma falta de coesão entre as peças do ataque, porque eles têm as suas qualidades individuais, mas parece que não conseguem funcionar como um todo. E por isso é que se destaca tanto o Pavlidis, porque o Pavlidis, não sendo só o finalizador, muitas vezes é o jogador que vem cá buscar e libertar e fazer a tabelinha, ou seja, anda um bocado a fazer tudo e foca-se tudo nele. A mim fez-me lembrar aqui um paralelo na defesa, há uns anos no Sporting, que era o Coates. O Coates, que estava ligado a não sei quantos erros e fez não sei quantos penaltis, não sei o quê, mas depois olhávamos para quem ele tinha à sua volta, claro. E depois, porque é que isto acontece? Porque ele era o bombeiro que ia apagar os fogos todos, então também estava em foco quando existiam os erros. Mas, eu acho que Daniel, o que tu dizes aqui, e dizes com toda a razão, e eu digo aqui também, tu como é que podes ter na frente um entrosamento quando tu estás sempre a mudar? Agora jogou o Sheldrup, jogou o Prestiani, depois joga o Cabral, depois joga os extremos sistematicamente. Não há criação de rotinas. Não há rotinas. Não há. É verdade. Isso concordo. Mas vai começar a haver. O jogo, o 11 que jogou ontem é o 11 futuro do Benfica. E quando voltar a Rios? Quando voltar a Rios, fica no banco. é o Rio atmosférico. Não, é o Rio. Fica no banco. Mas Rios não pode ir para o meio campo? Pode. Em vez do Barreiro, por exemplo? Sim, pode. Crees que será uma solução? Também ficou no banco. Depende também ficou. Sim, também depende de com quem se joga. Mas também. O Barreiro tem sido muito sacrificado. Já jogou a 10, já jogou a 8, ontem ficou no banco e eu concordo que tivesse ficado sob o meu ponto de vista, não é? Porque eu até gostava muito que ele continuasse no 11, assim como continuasse o Sheldrup no 11, estás a perceber? Porque assim, o Benfica tem dificuldade, ainda bem, em jogar no último terço do adversário. Até pode jogar lá, só que depois não tem jogadores que vão no 1 contra 1 e que desequilibram. Falaste aí no Sheldrup. O Sheldrup recebe a bola, tem o jogador pela frente e vai sempre contra ele. Exatamente. Ele não consegue fugir, não desequilibra. É uma coisa. Ele não desequilibra, estás a perceber? Eu já tenho ouvido muitas opiniões um bocado avessas à entrada do Rios na equipa.
porque por aquilo que dá ou não dá, e que a sua a sua saída agora, que de certa medida trouxe até algumas ainda mudanças vamos chegar positivas. lá. Estamos a falar do Juventus Benfica, ainda vamos chegar lá. A equipa que ontem jogou esteve muito equilibrada. Eu não sei se foi de uma visita que tiveram lá ou Seixal, alguma coisa que aumentou os níveis de concentração dos Aquilo era um grupo de convívio. de convívio, ok. Vocês realmente têm uma grande. Eles iam a salas de cinema a fechar. E iam. Oh, Rui, agora para ver se havia lá um cinema. Ok. Teriam a matiné. Já o Porto foi até aos 7 graus negativos da República Checa para uma partida a contar para a Liga Europa, defrontar o Pilsen. A equipa de Farioli sofre o golo pouco depois de começar o jogo, no 6º minuto do encontro, após grande remate fora da área por parte de Lucas Serve. O Porto foi tentando dar a volta ao marcador, mas sempre com algum perigo também da parte do Pilsen. Ao minuto 45 mais 4, a equipa checa fica reduzida a 10 unidades depois de uma mão na bola dentro da área e Samu, na cobrança do penalti, atirou para fora. Na segunda parte, o Porto foi tentando, mas só o minuto 90 é que acabaria por chegar ao empate através de Denis Gul. Telmo 1-1, e apesar do Porto estar bem orientado para passar à fase seguinte, a verdade é que é um Porto diferente daquele que vamos vendo no campeonato. Terá isto alguma coisa a ver com este estilo intenso da equipa de Farioli? Será que isto gera um problema físico e os níveis de desempenho acabam por diminuir durante a semana? O que é que achas que poderá estar aqui a acontecer? Oh Pedro, é o seguinte, eu na antevisão antevi um clima adverso que poderia influenciar, mas eu concordo com a tua análise. O Porto jogar 2 jogos durante a semana, o desempenho físico dos jogadores não é o mesmo. Voltando um pouco atrás, é um adversário, mesmo jogando na Chequia, deveria estar ao alcance do Porto, e o Porto devia ter ganho este jogo. Inequivocamente, sofrer um golo aos 6 minutos num remate de meia distância não É mal batido um bocadinho o guarda-redes. também me parece, com franqueza, Mas parece é muito forte, também é muito forte. é muito forte. E ali houve uma falta de concentração, uma falta de concentração. Bom, mas sofrer aos 6 minutos ainda teria 84 pela frente, pelo menos, para ganhar o jogo. É evidente que aquele clima, aquele sintético ou relevado meio sintético, também me pareceu um pouco estranho. No entanto, isto não são desculpas. O Porto falha um penalti pelo Samu. É normal falhar, não 2 deveria. seguidos já não é Não deveria ter falhado. Não deveria ter falhado, mas falhou, e depois jogámos toda a segunda parte contra 10. Pedro, e aquilo que se vê é o que tu acabaste de dizer. Para mim, não tenho muito mais a adiantar, é dizer que há um desgaste físico muito, muito notório. E com 2 jogos, um jogo a meio da semana e outro ao fim de semana... Achas que se tiveram a guardar para hoje? Isso já lá chegamos, oh Rui. Eu tenho a lição bem estudada para falar desse jogo. Pode acontecer, mas a verdade preocupa-me, até porque o desempenho da equipa do Porto está a começar a baixar significativamente, e já temos vindo aqui dizer, o Porto dá 6 jornadas, tem sido feliz, tem procurado a sorte, mas já não é aquele futebol vistoso que tinha no início, não é? Também não poderia ser. No entanto, é que também tem havido ali, e nós falámos isso no último programa, eu costumo dizer, o Porto não tem um 11 titular, e tu também abordaste isso muito bem, Pedro. O Porto tem 15 a 6 titulares e a equipa vai rodando. Surpresa minha, continuo a dizer, o Gabri Veiga não está a render aquilo que começou a render no início da época. O Samu, não sei se pôs lentes de contacto ou não anda a acertar com a baliza, portanto é um pouco isto. É espantoso. Eu costumo dizer, falhar um penalti por defesa do guarda-redes,
eu admito. Agora, não acertar na baliza foi uma coisa, mas eu sou um leigo. Não acertar na baliza... Com a bola mesmo ao centro. Exatamente, porque sabem a largura da baliza, não é? 9 metros, E o Gabi portanto... foi aquele que veio lá das Arábias, não foi? Foi. Mas ele se calhar está a baixar de forma que começou a ver a conta com menos 90%. Foi, não sei esses detalhes. O Porto, ao contrário de outras indicações que tinha à época passada, tem tudo em dia com os jogadores. Isso ninguém está a dizer. Eu estou a dizer veio a ganhar menos de 90% que foi a opção dele. Foi a opção dele. Diz que vinha para um grande clube europeu. Foi por isso que o Rafa estava com aquela cara na apresentação. Também teve ali um downgrade no salário. Exatamente. Isso não fales no Rafa, porque eu nem quero falar sequer. Daniel, relativamente a este jogo do Porto, também contra uma equipa, como disse o Telmo e bem, se calhar francamente mais fraca a nível de individualidades acima de tudo, crees que falta fulgor a este Porto? Ou qual é que achas que terá sido o grande problema? Acho que terá sido um pouco tudo. O frio, algum desgaste, pronto, já era um bocado anunciado. É assim, o Porto está a fazer uma campanha no campeonato fulgurante, mas nem todos os jogos são de domínio total, nem todos os jogos é a golear, e tem tido jogos já bastante sofríveis. Mas já goleou alguém o Porto? No início da época já estava esquecido. O Porto começou, Rui, eu faço-te aqui um histórico rapidamente. O Porto começou a notar-se o declínio físico, os seus índices físicos, foi com o Estoril, ganhou 0. Sim, a partir daí foi tudo. Já diz o Mourinho, fala lá do Mourinho. O Mourinho, o Porto só ganha por com o Moreirense, acho que tinha sido o jogo anterior ao do Estoril, ou depois, a partir daí 1-0, e tem sido por aí, pronto. E a estrelinha. Bem grande. Eu admito isso. É assim, depois daquele golo aos 6 minutos, que eu não ponho assim muitas culpas, quer dizer, ali não é muito colocado, mas é um remate extremamente potente. Não, começa por um mau lance do defesa a atrasar o guarda-redes. Sim. Pois a expulsão, nada a dizer, é claro, ele tira uma bola que ia para a baliza, ele tira com a mão, expulsão e penalti, nada a dizer. Quer dizer, o Samu, nem é questão da penalti, nem acho que ele seja, nem tinha essa ideia que ele fosse um especialista em grandes penalidades. Ele, em termos de jogo jogado e até pela idade que tem, a força física que tem, ele é um jogador com potencial tremendo, mas que também tem realidade ainda, se calhar, alguma inexperiência, que faz com que por vezes não tenha a participação no jogo que deveria ter. Precisamente, Daniel, e não sei se ouviste, provavelmente não, porque não estás atento às conferências de imprensa do Porto, que não tens que estar, como eu também ajudo o Rui Borges, simpatizo com ele e vou ouvindo com alguma atenção. O Farioli disse, ele faz um treino sub-13 e sub-15. Não sei se alguém ouviu isto. Não, por acaso antes de para o treino oficial do Porto, chega antes e faz treino específico, como se faz com os jogadores sub-13 e sub-15. Portanto, porque ele precisa dessa evolução previamente, e que ele já evoluiu muito com esse treino em específico. Portanto, se puxarem isso atrás, já não precisa de comer mais. Disse isso. Não precisa comer mais Cerelac, que ele também já tem. Sim, de sobra. Só precisa de treino. Exatamente. Precisa treinar com os miúdos. Pronto. É um jovem prodígio. Ele tem jogado a época toda, mas já lá chegamos, ao contrário do outro que entra aos 84 minutos, e a mim faz-me uma confusão. Um jogador que entra aos 84 minutos, no minuto seguinte marca o golo, e desculpem esta parte, mas falo já nele, e hoje as rádios, a imprensa dizem que estamos perante um prodígio de 17 anos, uma coisa do outro mundo. Epá, eu não... Desculpem, isto, alguma coisa não está bem. Já lá vamos. Ainda não ouvi, já me dizes quem é. Já lá vamos. Não sei quem é. Mas só para concluir, depois o Porto teve as dificuldades normais de defrontar uma equipa que joga em casa, que está com menos um jogador e em vantagem, e que vai obviamente tentar segurar o jogo. Não há partidas fáceis nestas condições, e acho que chegar ao empate ao fim acabou por não ser negativo, sendo que
tendo em conta a O classificação. Denis Gul mexeu-se bem na pequena área, Sim, uma boa bem, prestação, marcou um virou. grande gol. Claro, pronto. Se fosse ao contrário, termos a dizer mal do defesa que permitiu que ele virasse, mas pronto. Mas tendo em conta a classificação, o Porto Virou-se, exatamente. está a fazer uma campanha tranquila e deverá seguir em frente. Rui. Muito rápido, já aqui falámos muito. É de estranhar efetivamente que aos 6 minutos sofrer um golo e não haver reação. Não, É mesmo isso, Rui. e depois É aos mesmo 45 mais que 4 ou não sei o quê, há um penalti à expulsão. Lá está, pronto, penalti falhado, que realmente não se entende para fora, mas pronto, é também a cabeça do jogador. E depois uma segunda parte totalmente com 10 e não conseguir chegar lá. Agora, pronto, o Porto tem o jogo em casa com uma equipa, com o Rangers, não é? O Rangers, que já não vai a lado nenhum, portanto o Porto vai passar nos 8 primeiros, ainda bem, para a classificação de Portugal. E só aqui de referir também a vitória do Sporting de Braga contra um clube inglês, o Nottingham Forest. e que também poderá muito bem ficar nos 8 primeiros. Vai bem, aos ajuda-nos holandeses, muito bem. um pontito deve dar também para os 8 e ajuda Também tiveram ali a estrelinha, não é? penalti, Tiveram. penalti e a seguir o autogol no mesmo autogol. minuto. Penalti que defende e logo a seguir um autogolo. É o futebol. É o futebol. É muito injusto, como diz alguém, não é? É verdade. O futebol é muito O injusto. futebol é o que é. Mas isso é a beleza do futebol. Voltamos à Liga, onde na 19ª jornada o Sporting foi ao Distrito de Aveiro defrontar e derrotar o Arouca por 2-1, no jogo em que os Leões garantiram a vitória mais uma vez depois dos 90, golos de Luís Soares ao minuto 35, Barbero pelo Arouca ao minuto 48 e novamente Soares aos 90 mais 6. Daniel, antevias tanta dificuldade frente a uma equipa que luta pela manutenção e tem a segunda defesa mais batida do campeonato? Sim. Já devia que estas locações à Arouca são complicadas, ainda mais com mau tempo, porque é sempre um jogo difícil, terreno pesado, muito frio. Chovia. Exato, e não se adivinhavam, tinha que ser um jogo de combate, ia ser sempre um jogo de combate. Ainda assim, a primeira parte, sem muita clarividência, sem muitas ocasiões, foi domínio total. O Arouca fez um remate que nem sequer foi à baliza. E o Sporting foi mal ou bem levando a água ao seu moinho e conseguiu chegar à vantagem, dando um gol que dá justiça, um excelente trabalho do Soares. Isto devia dar tudo para moralizar a equipa para uma segunda parte bem conseguida, mas a segunda parte começou da pior forma, porque para já uma perda de bola disparatada do Yulman, que é um grande jogador, mas já tenho notado, não sei, o João Simões também é um jogador com muito potencial, mas já tenho notado que quando jogam um ao lado do outro, que principalmente a nível defensivo fica a faltar qualquer coisa. Não sei se o João Simões deixou o Yulman mais desamparado e fica a cobrir uma maior zona de terreno sozinho. O que é certo é que é ele que perde a bola, uma recepção falhada ou se deixa antecipar, e isso dá origem ao gol do empate. E a partir daí foi um jogo extremamente complicado. Pronto, isto a destacar, tínhamos de volta, já falei no Yulman. O Luís Guilherme foi-lhe dada a titularidade, deu para ver um pouco mais do que nos jogos anteriores, porque pronto, jogou de início e teve liberdade para fazer o que quis. Exato. Porque notou-se que o Rui Borges deu-lhe à vontade para... Sim, e ele mostrou coisas interessantes. Acho que tem ali um senão grande que tem que ter mais poder de choque, tem que saber aguentar o choque, tem que saber usar o físico. Está bem que não é esse tipo de jogador, mas na maior parte destes jogos, como equipas contra o Arouca, tem que haver... Tem que ser um jogador de combate, e ainda lhe falta isso. De resto, foi mostrando trabalho e foi mostrando bons pormenores até, por isso, a rever, pronto, poderá ser um jogador que traz boas coisas. A juntar estas dificuldades, houve jogadores em claro déficit, houve jogadores que não apontam grande coisa à defesa, tirando aquela perda de bola do Yulman, mas... Por exemplo, o Trincão esteve bastante aquém do que costuma produzir. O Jenny Catamo, que tinha tido aquele regresso fantástico
depois da Cana. E agora, apesar de ter feito a assistência para o gol da vitória, fez um jogo globalmente pobre. Mas também, se calhar, fruto à liberdade que teve Luís Guilherme, não? Porque o Rui Borges, a dada altura, encostou Luís Guilherme ao lado direito, que é ao lado do Geni, e o Geni foi obrigado a jogar mais por dentro, que se calhar não é uma zona tão habitual para ele. Provavelmente, mas o jogo estava da forma que estava empatado e era preciso mexer, era preciso agitar, e então foi essa a opção do Rui Borges, que acabou por lançar também ali para mexer mais a zona do meio campo, para estimular a posse de bola e a troca de bola. O Morita e o Pedro Gonçalves são jogadores que são fortes com a bola no pé. Não desatava, lançou o De Bast e o Alisson, que eu questionei um pouco. Pronto, o De Bast eu entendo para um jogador mais da posição, para substituir o Mateus Reis, que estava adaptado. O Alisson, para um jogo destes com terreno pesado, com uma equipa fechada atrás, o Alisson não é propriamente uma mais-valia nestas situações. E pronto, e depois foi uma grande felicidade, tem que se dizer, porque mesmo ali com o jogo a acabar, um cruzamento para a área que este grande jogador, o Soares, conseguiu felizmente aproveitar. Ele, 2 jogos seguidos a marcar 2 golos, diz muito do valor dele, diz muito da importância que está a ter para a equipa, e isto só me dá esperança para os próximos, porque agora com regresso já do Pedro Gonçalves, do Fotis em breve, e outros que estão na calha, aproveitar esta maré positiva do Soares. De resto foi um jogo daqueles de gritar no fim, porque quer dizer, não é bonito, não foi bonito, não foi bem jogado, mas os 3 pontos vieram e isso é o mais importante. Rui, muito rapidamente. Muito rapidamente, sim. Portanto, vamos aqui dizer, é uma primeira parte em que o Arouca não existiu. É uma primeira parte em que o Sporting podia já ter marcado o gol muito mais cedo. O Sporting poderia ir para o intervalo a ganhar por 2 ou por 3. Temos que o dizer. O Soares, ao lado de mais 2 anos, aquele que finta o guarda-redes e atira ao lado. Portanto, aí nada a dizer. E realmente começa a segunda parte com o empate do Arouca. E estranhamente o Sporting não tem reação. O Sporting, não, tirando o golo, não tem uma oportunidade clara de golo. Depois, isto é tal coisa, o De Bast, que acabou por entrar. Eu não sei como é que se consegue dizer, estes especialistas de televisão, que o lance é ombro com ombro. Deve ser o jogador do Arouca que é deficiente, tem o ombro nas costas. Portanto, são estes pontos em que o Sporting parece que roubou neste jogo a estrelinha ao Porto, que se calhar vai faltar hoje. Eu estou com uma fezada que hoje a estrelinha ficou com o Sporting, que surge aquele cruzamento e ele nem é com o ombro meio pescoço, e a bola entra mesmo em cabeceamento a 2 toques dentro do tempo de jogo, apesar de passar 29 segundos. Ninguém tem nada que dizer, que o jogo teve parado 1 minuto e não sei o quê. Num lance bastante ridículo, em que o Soares leva uma cabeçada por trás. Não é falta nenhuma. Não é falta e é amarelado e está com isto, com 4 amarelos, sujeito a falhar o jogo com o Porto. Não queres dizer aqui que algo não quer dizer nada. Quer dizer que devia ser despenalizado, porque é um lance ridículo. É ridículo. Eu esse tipo de lances querem tirar, é uma coisa tão rápida, que o VAR pode logo dizer, não é falta nenhuma. Acabou, tira, porque o jogador é prejudicado, leva um amarelo. Leva um amarelo e corta um lance de ataque. Absolutamente nada. É absurdo. Só quer dizer, pronto, o Sporting neste jogo teve a tal estrelinha que, pronto, roubou ao Porto. Vamos lá ver se tenho razão. Mas és a primeira pessoa que eu ouço dizer que aquilo é penalti. O De Bast até ele corta a bola e tudo. Não interessa, mas a bola está dentro da pequena área. Okay, então a bola não tem. Se estivesse fora, agora ele dá-lhe mesmo com o ombro. Nos falta falar do jogo do Benfica com o Estrela. Portanto, sim, muito rápido. Vou ser muito rápido sobre o Sporting. Tudo foi dito. O Sporting na primeira parte podia ter resolvido o jogo e inequivocamente foi para o intervalo a ganhar 1-0.
O Aroca marcou logo no início da segunda parte e podia ter marcado o segundo logo de seguida, porque há um jogador isolado do Aroca e o Rui Silva acaba por fazer o Aroca tem duas oportunidades depois de... Exatamente, marcou o golo e logo a seguir tem uma oportunidade claríssima, um jogador isolado, só que pronto, fez o que pôde para a qualidade dele. A partir daí o jogo esteve, é tal coisa, o Sporting vem de uma jornada europeia, onde se calhar fez um esforço também acrescido. Num terreno pesado, como já foi aqui dito, tudo isso são fatores que acabam por influenciar numa segunda parte o desempenho do Sporting. Direi que nesta fase já ninguém quer ouvir falar nos Gyökeres como o grande jogador que resolvia jogos do Sporting. Tem o Luís Soares, que está sempre lá, é um jogador determinado, com garra, sabe ocupar os espaços, sabe cabecear e direi que tecnicamente é muito superior aos Gyökeres. Já não marcava um gol de cabeça, marcou aquilo há tempos. Sim. Já não, uma data de tempo não marcava um gol de cabeça, já está com 2. Marcou quando era fundamental, necessário. O Benfica recebeu a Estrela da Amadora e não deu hipótese, goleando por 4-0 no jogo em que a única grande oportunidade do Estoril foi logo no primeiro minuto. Do Estrela, sim, desculpa. Do Estrela foi logo no primeiro minuto, depois de uma falha de Otamendi, em que Antonetti fica um bronco contra o Bino, dribla ao guarda-redes, mas António Silva na dobra acaba por limpar o lance. A partir daí praticamente só deu Benfica, num jogo que fica marcado por uma estreia do lado dos encarnados, que se acabou por tornar o jovem jogador de sempre a marcar pelo Benfica, ou seja, o jogador Anísio Cabral com 17 anos, que faturou um minuto depois de entrar, é então o jogador mais jovem de sempre a marcar pela equipa do Benfica. Foi um grande jogo da turma de Mourinho, então com estas duas estreias, Daniel Banjaki na ala direita e de Anísio a ponta de lança. Que tens a dizer sobre estes dois jogadores, já que o jogo não tem grande história? Acho que o Telmo estava a referir a um deles. Anísio há pouco. O Anísio. E já agora o teu posicionamento muito rapidamente. Eu recordo que o Porto também lá tinha um com 17 anos que ia sair já por não sei quantos milhões, mas ainda lá anda. Não quis sair. Portanto, mas tu, esta notícia de ser já o grande coisa, em que rádio é que foi? Não foi na rádio? Numa conceituadíssima rádio, não foi a do Benfica. A rádio Altitude é superior a essa rádio pelos comentadores que aqui tem. Mas posso-te mandar o link, foi numa conceituadíssima rádio nacional que tem um programa à hora do almoço, ou de 15 minutos ou 10 minutos, e ao final da tarde também 10, 15 minutos. É ao quadrado, pronto. Está bem, pronto. Mas é agora ao quadrado, disseste bem. Não, é o Benfica que há aqui um aproveitamento, eu acredito, o aproveitamento da equipa com que se vai jogar. O Estrela da Amadora tinha vindo de uma derrota de 5-0 em casa com o Estoril, portanto não vamos estar aqui a pôr as coisas não se esperava, e a mim admirou-me foi chegar aos 42 minutos para marcar um golo ao Estrela da Amadora, mas lá está, o Estrela da Amadora é a tal questão, jogar com o Estoril em casa é quase ali da linha e tal, que o Benfica dá outra motivação. E o Estrela da Amadora existiu no primeiro minuto. Eu acho que o erro de atraso é do Dal, salvo erro, é do Dal. Sim. E passa e pronto, estava o António Silva no caminho da bola e tira. A partir daí não houve Estrela. O Estrela não houve, o Benfica também não canalizou com muita rapidez e velocidade, e acaba por surgir num bom golpe de cabeça o primeiro golo. A entrada mete o Banjaki e realmente demonstrou ser um jogador que tem potencial. Apostou nele, não foi por ele, claro que é um Estrela da Amadora que lhe deu liberdade e não lhe deu trabalho, e vemos a alteração do Tomás Araújo pelo António Silva, já conforme se calhar pelos erros que tem vindo a acumular. O Barreira Cheia no meio foi se calhar por um jogo onde lhe desse possibilidade de ele entrar ali, um bom jogo, para mim o melhor jogador, o Lopes Cabral, pelas assistências e pelo golo marcado, e
Pronto, é um jogo que depois na segunda parte, quando entra aos 55 e logo a seguir aos 58, o jogo acaba completamente e depois aparece então o menino, 17 anos, que deu afinal a vitória a Portugal no Mundial de Sub-17. Portanto, já aí deve valer alguma coisa, mas pronto, são jogos que é nestes jogos que estes jogadores têm que ser lançados e é com estes jogos e com estes golos que eles se calhar não, que aproveitam para ganharem moral. É um jogo que efetivamente o Benfica não se pode valorizar o resultado, a vitória sobre o Estrela da Amadora. O 4-0 é um resultado natural para a produção das duas equipas e pronto, vamos aguardar que as coisas, como diz o Telmo, estão a melhorar, que o Benfica está a melhorar efetivamente. O que é que agora poderemos esperar? Só vamos jogar de semana a semana, daqui de quarta-feira que vem, vamos jogar de semana a semana, portanto, vamos esperar que eles efetivamente ganhem os jogos todos até final, que aí traria outra luta ao campeonato. Já agora, e muito brevemente, a tua opinião, já que entrou um jogador também no estádio, um jogador que vai agora assinar pelo Benfica, ou já assinou, no caso, o Rafa, e teve ovações mistas, não é? Não. Qual é que é a tua leitura nesse sentido? A leitura é que às vezes, não sei, porque as pessoas às vezes, estando no banco, não se apercebem bem o que se passa lá dentro, ou os assobios, se são assobios, se são palmas, depende da intensidade. Eles estão concentrados no jogo, nos jogadores do banco. Isso já se esperava, porque é que o Rui Costa só agora é que veio dizer que afinal de contas ele não fez nada, ele até ficou lá mais um ano e deu tudo ao Benfica. Não, na altura é que se devia ter explicado o porquê. Porque eu lembro-me de ver jogos dele amoado, de marcar um golo e não festejar sequer, e portanto não nos esquecemos desta situação. Agora, que seja feliz, que marque muitos golos, mas que para mim fica sempre que foi um jogador que não respeitou o Benfica, porque quem amua e não festeja um golo, para mim não está a respeitar o Benfica. Portanto, não lhe desejo nada de mal, que venha dar aquilo que não deu no Besiktas, que o Benfica poderá tirar benefício disso, mas para mim não vejo com bons olhos o retorno dele. É a minha opinião e sentiu-se em muitos benfiquistas com a entrada dele. Telmo, muito rapidamente, até para podermos ir ver o jogo do Porto já daqui a pouco, como é que viste este jogo do Benfica? Bom, foi o jogo ideal para o Benfica após a derrota em Turim contra a Juventus. E efetivamente o Estrela da Amadora era uma equipa que à partida ninguém supunha que dificultasse a vida ao Benfica. O Benfica, uma equipa que apresenta um 11 diferente daquilo que é habitual, mas também não me estranha que o Mourinho vá fazendo estas apostas. As duas apostas com dois jogadores de 17 anos, um titular de início, o Banjaki, uma aposta muito interessante para um jogo ideal para o jogador, e o Anísio Cabral, ambos com 17 anos. Portanto, o Benfica, a surpresa é como é que só marcou ao minuto 34. 42, exatamente, 42. Porque o Estrela, depois da primeira oportunidade que teve logo no início do jogo, ao minuto 2 ou 3, não existiu mais em campo. Portanto, foi uma vitória fácil, foi uma vitória normalíssima do Benfica, e o Benfica está-se a reconstruir, e é bom para o campeonato que efetivamente tenhamos um Benfica forte para o resto da época. Daniel, como é que tu viste este jogo? Já tudo foi dito, foi como disse o Telmo, foi o jogo ideal para depois aqui no ricochete da derrota com a Juventus, para fazer as pazes com os adeptos e até mudar o foco
pronto, por assim dizer, até porque agora que esta questão dos jovens, o pobre do Mourinho que se queixou na conferência de imprensa que tinha tão poucos jogadores, tinha muitas lesões, até já tem que jogar com miúdos. Não, desculpa lá. Foi no avião que ele olhou para trás e disse que trazia a equipa B, não foi? Era, deve ter sido isso. Coitado, eu preferia ele se fosse o Rui Bosch. Mas destaco aqui o Sidney Lopes Cabral, que é um gajo que tem 3 nomes, uma vez é chamado de um ou do outro. Deixe-se aqui uniformizar a designação do rapaz, mas tem saído melhor que encomenda. É um jogador que se calhar, como não tem tanto a pressão do preço e tem se calhar maiores níveis de motivação do que outros, ele tem sido importante e tem-se destacado. De resto, o jogo é um jogo sem grande história. O Anísio marcou e ficou para a história. Eu já ouvi até aí comparações com o Eusébio e tudo. Mas pronto, isso são os exageros naturais que já estamos habituados. Na seleção sub-19, mas já não há tempo. Eu irei abordar no próximo programa. Só aqui uma palavra para o Rafa, que o Rui não queria falar, mas parece assim uma contratação. Mas obrigaram-me a falar. Parece assim uma contratação um bocado de campanha, quase, trazer assim um nome que já foi. Mas campanha? Eu acho. Não, estou a dizer que parece, não há campanha nenhuma. No entanto, Daniel, eu acho que é um jogador que, pelos moldes, pelo historial, tem mais para correr mal do que para correr bem. Não, Daniel, vai correr bem, vai ser um jogador fundamental para o Benfica e em 15, 20 minutos vai resolver alguns jogos. Estaremos cá e estou a dizer isto com muita seriedade. Estou a dizer isto com muita seriedade. Agora, se quiser, tem capacidade para isso. Só que aquela cabeça. Há aqui um detalhe, só que agora não estou a recordar a idade dele, porque. Ele tem 32. 32. Portanto, tem uma carreira até aos 34, 35. Mas é um jogador que já tinha a fama e dizia-se que não era dos que fazia melhor balneário. Que era dado à mus, temperamental, vem com mais anos em cima, vem com já uma idade de veterano. Vem com mais anos e com a situação que criou no Besiktas. Sim, exatamente, e que no Besiktas não jogava porque todos os problemas que teve. E eu acho que não é do interesse do Benfica e poderia ter feito melhores contratações do que esta, sinceramente. Muito bem, obrigado a todos por terem estado desse lado, agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.